sim, sim. Não, é só para a gente começar a falar quando já tiver um número, para não ter que repetir, porque até a gente tem que conversar com vocês, porque nas duas últimas reuniões o quórum foi muito baixo. E praticamente foi só o pessoal da prefeitura aqui, né? Eu, o Silvio, a Harumi, a Cecília da SMDES, pela a Regina chegou também. A Cecília da SMDES da Subclá e o Marco Antônio. O único de fora da prefeitura era Marco Antônio. Então, assim, a Cecília nos trouxe questões, até Marco Antônio ficou um pouco atônito, né? Assim, ela que nos surpreendeu pela quase que inviabilidade do modelo B, as coisas que ela trazia. Mas foi uma discussão muito interessante, porque a gente discutiu muito o que era o impacto ambiental, o que era o impacto de vizinhança e que itens assim que a gente normalmente manda os órgãos analisarem, né? Que tem a ver com o impacto de vizinhança. Por exemplo, a gente está relacionado com impacto no ambiente cultural. Se você tem uma PAC que o bem é tutelado, ou ele é tombado, ele é, enfim, de alguma forma tem alguma proteção, como que a gente essa análise do órgão é impacto de vizinhança? Tudo bem que aquilo tudo interfere na vizinhança, porque a PAC tem um ambiente a zelar, no caso, né, ou um bem cultural, mas ele não se equipararia a um waiver. É uma intervenção, o que o IRPH analisa tem coisas relativas à edificação. Oh, Cecília entrou, que bom, Cecília, que você pode vir em casa cheia hoje. Atrasada, mas cheguei. Eu estava explicando para eles que as nossas conversas, você trouxe elementos da análise ambiental que praticamente inviabilizavam o modelo B e nos trouxe para o impasse sobre a nossa proposta de modelos, e o Fajardo também falou algumas coisas sobre o modelo A, que fez a gente fazer uma versão alternativa, mas a gente não podia, eu nem compartilhei ainda a versão com vocês, porque eu não poderia dizer isso sem a gente conversar antes sobre os problemas envolvendo essa questão do modelo A e modelo B, que ela foge um pouco assim, do escopo que o Estatuto da Cidade determina para o Wave-Rive. E aí a gente estava chamando de modelo B uma análise mais específica dos órgãos municipais, né? Quer seja de meio ambiente, quer seja de sistema viário, patrimônio ambiental, GeoRio, Rio Águas. A Rio Águas, normalmente, ela já tem os projetos que passam por ela. Pode ser impacto de vizinhança, pode não ser impacto de vizinhança, mas eles vão passar pela Rio Águas. Então, o que a gente exige desse modelo B, né? Se a sua análise dos órgãos, ele fica com aquele escopo de Rive muito para o modelo C só, e acaba que talvez a gente ficou analisando se a gente estava se enrolando. Outra coisa que a Cecília levantou, acho que até ela pode falar melhor, é sobre o órgão que é licenciador. Por exemplo, a Subclá, ela emite uma licença ambiental. Ela analisa se o empreendimento atender à legislação ambiental, eles já dão uma licença. No caso desse Rive modelo B, que é da análise normal dela, a gente tem algumas questões assim que estavam complicando vamos dizer assim, a análise ambiental dando mais, Cecília, você quer falar mais 30 dias, aumentando o prazo, porque ela deixaria de dar licença para dar um parecer. E esse parecer seria submetido à comissão, e não necessariamente são questões que envolvem impacto de vizinhança. A gente acha complicado, porque, primeiro, mudaria o fluxo
do licenciamento ambiental, né? A gente acha que a gente acha não, né? O waiver review ele deve subsidiar os licenciamentos, né? E não o contrário. Então, como é feito o licenciamento... ele é prévio. Pois é. É sempre no licenciamento prévio o ambiental, licenciamento. é prévio, né? No licenciamento ambiental, o processo é aberto, né? Autuado, e aí são analisados, são geradas normalmente várias exigências, ou menos, né? Dependendo de como foi formado o processo. E essas exigências incluem estudos, quando tem corte de árvore, levantamento florístico. Muitos requerentes já sabem, já apresentam, outros não, né? Tem que ter vários estudos. Se for uma indústria, tem estudos mais específicos ainda, um cemitério, cada um com as suas peculiaridades. Mas é feita uma lista de exigências, essas exigências são cumpridas, isso às vezes leva muito tempo, tá? E às vezes, em função da vistoria, tem outras exigências, e aí, quando está tudo cumprido, é emitido um parecer, e em seguida sai a licença, né? Quando o parecer é favorável, obviamente. E ele não tem como, né? A primeira dificuldade, então, do modelo B como é que a gente faria o licenciamento ambiental, né? Como é que faria um parecer sem ter exigido todos os estudos, tudo isso que é necessário? Ia ser muito arriscado, vai fazer um parecer preliminar, né? Com um posicionamento, e aí depois, pedindo os estudos, ia ter outro posicionamento, é uma coisa que fragiliza muito o técnico, né? O órgão. A gente tem que ter todos os subsídios para fazer a licença, para dar o parecer e emitir a licença. E aí, se exigisse todos os documentos, às vezes é um processo longo, né? Que pode levar meses. E aí, com tudo pronto, ia fazer um parecer e não ia dar licença, ia submeter esse parecer à comissão de waiver. Então, isso aí ficaria um mês de atraso depois de ter sido cumprida todas as etapas do licenciamento ambiental. Quer dizer, eu acho que não teria sentido esse modelo B. Para mim, o que tem sentido é o C, que o empreendedor faz o estudo, manda para os órgãos licenciadores, e aí sim, esse estudo subsidia a nossa análise. E a gente, a partir daí, pede toda a documentação e dá andamento nesse processo que eu falei, não o oposto. Tem várias questões, então, as questões trazidas pela Cecília, e não só pela Cecília, pelo Papera também, que atuou no waiver review, ele tinha várias contribuições no desenvolvimento da proposta sobre esse receio, né? Primeiro, a gente tinha dificuldade de escolher uma métrica para o ambiental, para submeter, quando é que o ambiental vira vizinhança. Aí a gente pensou, quando ele tem emissão de ruído, gases, coisas assim, né? Essa questão da emissão de gases, a métrica é da legislação ambiental, certo? São das regras ambientais, o que ele pode fazer, até quanto, enfim. Quais são as medidas que falam desse lançamento de efluentes, assim, de gases, de sei lá o quê, de coisas nocivas. É tudo a legislação urbanística. O vizinhança tem a ver com a inserção de uma atividade no meio urbano. Então, ela é muito urbana, né? O ambiental, ele atua no que diz respeito à influência dele no meio urbano. Se está causando doença nas pessoas, claro que não pode, né? E aí é numa análise muito específica, que não é no impacto de vizinhança. Outra questão que a gente levantou também é justamente isso, sobre o órgão que dá licença e o órgão que só opina, como é o caso da Sete Rio, como é o caso da Rio Águas, enfim, dos outros órgãos que atuariam aí. E está faltando o Vitor também. Será que o Vitor já chegou? Acho que não. O Silvio, fala aí. Espera aí que o Silvio está falando aqui na sala e vocês não estão ouvindo, que ele está sem som. Enquanto isso, eu vou falando outra coisa. A Valverde levou a mão. E tem uma... Pode falar, Silvio. Espera aí que ele está enrolado aqui com som. Ai, espera aí. Acho que o Silvio... É pelo celular, Silvio. Então, espera aí, gente. Valverde, eu vou passar o que o Silvio vai falar. Iria falar. Eu falo então, Mariana?
Espera aí que ele está falando para mim para eu falar. Ah, tá, entendi. Exatamente. O Silvio está lembrando que tem uma outra questão, que tem uma lacuna no município, que a gente não sabe quem licencia algumas coisas ou quem opina sobre isso. Por exemplo, a questão do som é meio confusa, porque a SMAC tem assim, os índices, mas quem fiscaliza é a Guarda Municipal. Então, na hora de analisar, quem analisa na comissão? Quem é o órgão que vai opinar contra ou a favor? Tem algumas questões que não tem um órgão municipal que seja responsável por determinada coisa. A gente tem que capacitar pessoas ou fazer uma estrutura para essa análise. Então, esses casos seriam casos assim, que a gente teria que mandar o interessado fazer. Assim, porque a gente não tem quem, vamos dizer assim, quem faça essa análise, tem a fiscalização e o enquadramento nos itens que a legislação ambiental traz. É isso. Valverde, pode falar. Mariana, Sim. Fala, Regina. Em relação ao ruído, a guarda ela apenas faz a medição. Eu acho que a gente tem que colocar que a guarda medirá, mas quem vai fazer o parecer é a SMAC. Quer dizer, com o quantitativo que a guarda apresentar ligado ao horário, quer dizer, deu 80 dB às 2h. Então, a medição será para subsidiar o parecer da SMAC. Acho que a guarda não tem nada a ver com emitir parecer. Ela faz a medição, né? Ela vai para a rua fazer a medição. Ela faz a parte de fiscalização, e ela entrega para a SMAC, né? Ou para a CEOP, sei lá para quem, fazer a análise. Em relação à Cecília, que eu prestei atenção agora, não discordando, mas apenas questionando, eu acho que quem tem que fazer os pareceres prévios é a prefeitura e não o empreendedor. Eu fico com o modelo B. Dá trabalho, demora, sim, mas a gente confia e eu acho que o parecer da prefeitura é o parecer que nos interessa. O empreendedor sempre vai apresentar um parecer a seu favor. Isso não tem jeito. Não, mas a prefeitura vai fazer o parecer. É isso que eu estou falando, não. Regina, a prefeitura sempre vai fazer o parecer. A gente já faz o parecer. Prévio, que em vez de ser o do empreendedor primeiro, que fosse realmente primeiro o da prefeitura, que vai demorar mais tempo. Vai ouvir todo mundo, depois alguém vai opinar e vai sair o parecer. Isso já ocorre e a gente vai continuar fazendo. A gente é obrigado a fazer. Não estou falando nada diferente disso. O que eu estou falando é que o Waiver Review é um instrumento novo e ele prevê que o empreendedor apresente não um parecer, mas um estudo mais completo que subsidie o parecer dos órgãos. Para isso que serve o Waiver Review, né? Para ser analisado pela comissão, ter um parecer mais complexo, baseado no estudo do empreendedor, não é num parecer. O empreendedor ele não vai ter um poder de decisão ali, ele vai apresentar estudos mais elaborados. E a função do Waiver Review, ao meu ver, é essa, é apresentar, dar publicidade, dependendo do caso, ter audiência pública, e isso tudo contribuir para a gente ter mais subsídios para o nosso parecer em determinados casos. É isso que eu quis Agora, dizer, deixa eu te pedir uma ajuda. Olha, gente, o Verde está relatório querendo de impacto entrar. De vizinhança. Será que esta vizinhança, em que momento essa vizinhança é ouvida? Porque, por exemplo, vai ser licenciado um shopping ou na rua tal, uma escola é mais fácil, na rua tal, os moradores sabem de antemão que o barulho, a questão do trânsito, a questão do barulho, do estacionamento irregular, de parar, já sabem disso. O empreendedor vai dizer que não tem problema, que a escola é importante. O morador vai dizer, não, o impacto de uma escola aqui é direto, é incontestável. A minha pergunta é,
já que o impacto é na vizinhança, como a gente vai fazer para trazer a... Publicidade, né? Da Publicização, é isso? vizinhança para a discussão. Então, é isso que a gente está trazendo hoje, porque o que faz de diferente? Os órgãos já analisam e continuarão analisando. O que a gente tem que dizer é em que situações os pareceres têm que ser publicizados, né? Certo. E aonde? Então, o Para dar a diferente... oportunidade da população opinar. Exatamente. Então, a gente vai falar por atividade, por... sei lá, eu acho que no caso por efeito cumulativo. Então, o efeito cumulativo foi outra questão, mas eu acho que o Valverde pediu para entrar, depois a gente muda para esse assunto efeito cumulativo. Valverde, você pode falar. Ele está com a mão levantada já tem um tempo. Beleza, gente, obrigado. Bom, eu peço desculpas que eu pautei as 2 reuniões. Na primeira foi por conta de uma audiência e a segunda eu perdi porque como eu perdi a anterior, acabei me perdendo, né? Mas assim, só para entender, eu entendi que em relação ao modelo B, né, está havendo digamos assim, chamamos de conflito, né, em chamar ele de AVE, porque ele já é esse tipo de análise previsto no que a gente está chamando no PLC de modelo de AVE, já é um tipo de análise setorial que é feito e terá que continuar sendo feito, correto? Sim, certo. Tá, então, assim, eu acho que em relação a isso, eu tendo a concordar com a leitura que você fez, com a avaliação da Cecília, de que, na verdade, esse modelo ele ficaria prejudicado, porque já é um tipo de análise que tem que ser feito. Talvez a gente ficasse apenas com 2 modelos, né? com o A e com o C. Em relação eu vi a apresentação que você mandou, pontuando algumas questões, que havia uma preocupação em relação ao retardamento que o WAVE poderia provocar no licenciamento. Eu acho que, na verdade, o que acontece é uma mudança, né, de onde estão esses tempos. O empreendedor acaba despendendo um tempo maior no estudo de impacto de vizinhança, que é prévio, mas o fato de já atender a uma série de ter um projeto adequado, isso vai facilitar posteriormente a aprovação dele. Então, acho que isso a gente tem como explicar. E em relação a algumas questões que você colocou agora, sobre quem faz alguns tipos de avaliação, na verdade, eu acho que a gente tem 2 momentos, né? Porque durante o WAVE, a gente vai estabelecer algumas condicionantes para a atividade, né? A fiscalização de se aquela condicionante está sendo cumprida ou não, como a Regina apontou, independe, né? Mas a gente vai ter um marco legal de que aquele projeto foi aprovado sei lá, com um tratamento acústico que não está acontecendo, ou está havendo embarque e desembarque por uma via que o WAVE apontou que não poderia, que só poderia se fosse numa outra via. Então, assim, esse órgão que faz a fiscalização, ele não necessariamente, ele pode até ser o mesmo órgão que fiscaliza isso, mas não necessariamente. Então, acho que aí é mais uma questão da gente entender hoje como a prefeitura está organizada para essas questões. O essencial seria qual é o órgão que tem a capacidade técnica para avaliar e para definir essas condicionantes, né? Assim como a Sete Rio tem uma expertise, o meio ambiente tem em relação a outras questões, a gente definiria isso. E em relação ao tipo C, eu acho que aí você, na resposta do e-mail que eu mandei, você explicou isso, que a gente fala em grande porte, talvez a questão seja a gente definir, não necessariamente um grande porte, mas a partir de que porte determinadas atividades chegam a ser seriamente impactantes para o meio urbano. E aí volta para aquela questão de talvez a gente ter uma tabela que estabeleça essas métricas. Eu sei que já foi comentado aqui em algumas reuniões que essa métrica ela também pode ser variável, né? Porque você pode estar num determinado local onde aquela atividade, pela característica do local, ela não já está impactante quanto num outro bairro que tem outras características.
Mas eu acho que essa avaliação será feita durante a análise do waiver, na hora que a instrução técnica, e na hora que o parecer do waiver seja feito, essas são condições que quem analisa vai avaliar, né? Então, não necessariamente duas atividades do mesmo porte, da mesma atividade, mesmo porte, vão ter um relatório de impacto igual em dois bairros diferentes. Porque num deles, em função de uma série de condicionantes, de acesso, transportes, etc., ele pode ser tolerável, e talvez em outro não, porque, sei lá, por exemplo, você pega uma via aí, vamos falar assim, você pega, por exemplo, a Avenida Niemeyer e você vai ter uma atividade numa via que tem duas faixas, uma em cada sentido. É totalmente diferente de você pegar, talvez, uma avenida suburbana, né? Ou pegar uma Avenida das Américas, né? Então, assim, são alguns comentários. Desculpem aí se estão fora de tempo e lugar, mas é por conta dessas reuniões que eu perdi. É isso, Mariana. Obrigado. Não, está super pertinente, Valverde. Suas condições. E, inclusive, essa tabela do que estaria sujeita a EVE-RIV, acho que vale comentar, e tem 3 inscritos, né? 3 de mãozinha levantada. Agora, com essa história da mãozinha levantada, a gente não sabe quem levantou primeiro. O Silvio está dizendo que foi ele. O Silvio está reivindicando a primeira mãozinha. Depois a Cecília e o Ricardo Lemos disputam. Essa questão que o Valverde estava falando, a gente primeiro quis usar o anexo 20 como aquele que daria o porte a partir do qual você analisaria as atividades do EVE-RIV. Só que os elementos, só a Sete Rio que tem essa métrica. E a da Cecília, no caso da Subclá, ela é muito difusa, porque a análise ambiental ela ocorre em várias fases diferentes. Então, você tem, para um empreendimento que pode não estar classificado como atividade assim, de EVE-RIV, mas que assim, tem um subsolo, por exemplo, aí já vai para o meio ambiente analisar. Então, são coisas assim que são do processo de licenciamento e que não são necessariamente de impacto de vizinhança. Obra qualquer vai para lá, assim, com uma certa característica. Então, ela só vai para lá para saber onde é que vai ser posta a terra. Onde é que eles vão botar aquela terra que eles vão tirar daquele local que eles vão fazer um subsolo, por exemplo. É isso. Aí exige como é que o caminhão vai tratar, tal. Então, só complementando. E aí a gente tem que ter uma tabela de fato, que a gente chama tabela do Valverde, por enquanto. Ela está batizada nos textos, vocês vão ver como tabela do Valverde. Olha! Responsabilidade, Valverde. Bom, aí, vou ter que pedir carro blindado, hein? Olha, todo mundo vai participar da sua tabela, vai mexer numa coluninha da sua tabela, Valverde. Aí, Silvio, tem a palavra. Tá. Só vou esclarecer algumas coisinhas para ficar para todo mundo no mesmo entendimento, né? A gente precisa definir, e eu acho que isso para mim é claro, que o waive ele é um passo antes do licenciamento. Tá? Na minha cabeça, para você pedir o waive, você não precisa ter o projeto exatamente como ele será executado, mas você tem que saber o que vai ser executado, o que você pretende. Você poderia pedir o waive com um anteprojeto, por exemplo. Então, na verdade, ele não anda lá no processo de licenciamento, ele é um passo antes, um procedimento antes que hoje não existe. A gente pode fazer desta forma ou pode, durante o cara dar entrada no processo de licenciamento, e aí a gente estanca o processo de licenciamento para tratar do waive. Tem essas duas formas, isso a gente vai ter que decidir o que fazer. Tá? Eu prefiro essa forma anterior ao processo de licenciamento, né? Até para ficar desvinculado do próprio processo de licenciamento e sair fora dessa colocação de que ele está atrasando o processo de licenciamento. Ele é uma outra coisa, é um passo anterior ao processo de licenciamento.Essa é a minha forma de ver, né? Regina, na verdade, quando a pessoa entrega todos os estudos, ele é submetido à comissão, a comissão publiciza esses estudos para a população se manifestar. Isso vai estar lá na regulamentação do waive também, quer dizer, a população vai ter um prazo para se manifestar sobre tudo aquilo ali que o
empreendedor, lá o incorporador, apresentou para a prefeitura, e as conclusões também. Então, é nessa hora aí que todo mundo vai ser ouvido. Aí depois, então, junta todo mundo, todas as colocações, e aí a comissão decide exatamente, com base na técnica das informações, o que será o relatório final dela, né? Que é o que fecha esse EIV. A outra coisa, colocada pelo Valverde, né, que aí é engraçado que quando a gente fala uma coisa, logo no passo seguinte a gente está desdizendo o que a gente falou, né? Porque assim, a gente acha que determinados empreendimentos, se forem em ruas diferentes, em localizações diferentes, podem ser ou não objetos de EIV, né? Porque cabe numa rua e cabe na outra. Essa é uma colocação que está na cabeça da gente. Mas passa o seguinte, a gente fala assim, não, olha só, independente da localização, por porte, ele vai ser classificado como sendo de exigência do EIV ou não. E a localização vai ser objeto do exame, do estudo. E aí a localização vai influenciar no resultado das medidas mitigatórias. Então, são duas vertentes diferentes. Uma leva em consideração só o porte e outra leva em consideração o porte e a localização. Eu estou colocando isso porque quanto mais a gente anda, mais a gente vai descobrindo coisas, né? Assim, sutilezas, né? Na hora de definir. Né? Então, assim, a gente começou com algo que era 3 modelos, né? E parecia ser a melhor forma. Né? Hoje a gente está chegando à conclusão que 2 dessas formas, elas, na verdade, seriam um entrave, né, para o licenciamento, e talvez não coubesse. Na verdade, a gente estava levando uma complicação para um processo que já existe hoje, já funciona, que é a forma como os órgãos da prefeitura são ouvidos dependendo do empreendimento, de sua localização. Isso vai continuar existindo. Né? O que a gente está tentando fazer é, retirando esses modelos A e B do jeito que a gente estava propondo e centralizando, enfim, só naquilo que a gente considera que seja de impacto mesmo, que caiba esse estudo, né, promovido pelo empreendedor, como dar publicidade, como trazer a participação do povo naquelas outras dois modelos. Isso a gente está tentando trabalhar nisso, que é o que a gente acha que deve ser feito também. Tá? Mas não chamar aquilo de EIV, né? Não chamar para aquilo outras obrigações que já eram desnecessárias no passado e que satisfaziam todo mundo. Né? O que a gente acha que está faltando é justamente o povo conhecer o que está sendo licenciado ali com mais detalhes. Né? Assim, isso é algo que a gente pode fazer administrativamente, vamos dizer assim, né? Sem precisar encher esse processo de burocracia. Só esses esclarecimentos. Só. Agora, eu não sei se Desculpa, eu estava falando sem som. O próximo... Vamos deixar o Ricardo Lemos falar, Cecília, porque ele não falou ainda. Tá bom? Aí você fala em terceiro. Vai, Ricardo. E a Regina depois da Cecília. Fala, Ricardo. Inicialmente, queria pedir desculpa porque não participei das últimas reuniões, então talvez tenha perdido alguns debates que ocorreram nessas situações. Né? E aí, é possível que eu pode falar agora que parece que existe uma tendência da gente abandonar os modelos A e B e concentrarmos no modelo C, que é o padrão que a gente já vinha usando na prefeitura já há bastante tempo. Entendeu? Então, meus questionamentos eram muito em relação ao modelo A, que trata da cumulatividade. Eu acho que até que você vai trazer esse assunto aí à frente, né, Mariana? Mas eu já queria antecipar essa questão, porque é uma questão super importante, porque é uma questão que gera um debate permanente. As questões dos grandes empreendimentos que vão estar enquadrados no modelo C, essas são questões que a gente trata com facilidade. Normalmente, aqui dentro da ET, o empreendedor já apresenta um estudo de impacto no sistema viário, que é um pedaço, será um pedaço do estudo de impacto de vizinhança. O empreendedor já apresenta, já é debatido, já é uma questão que é facilmente tratável. O que não é facilmente tratável são as questões dos empreendimentos de pequeno porte e, sobretudo, a questão da cumulatividade. Entendeu? Então, eu estava aqui com um questionamento que vem me incomodando, me afligindo
já há algum tempo em relação ao modelo A, que me parece que não vai perdurar, mas assim mesmo vou trazer. Tá? Primeiro, o modelo A, a questão da cumulatividade, como, quando e quem vai identificar essa cumulatividade para obrigar que seja elaborado o EVRIV. Entendeu? Porque não existem parâmetros hoje. É diferente de você identificar o empreendimento que vai entrar no você simplesmente pelo porte. Né? A questão da cumulatividade ele vai necessitar uma análise muito mais ampla, entendeu? Que não vai se limitar ao projeto que vai ser analisado. Entendeu? Então, quem é que vai analisar, quem é que vai identificar isso? Quem é que vai, quando vai ser isso? Né? E quais são os parâmetros que vão levar a identificar que aquele empreendimento, sim, ele tem que ser analisado por causa da cumulatividade. Esse é o primeiro problema que eu não sei a resposta. Eu também não sei nem se ele vai continuar em discussão. Né? Outra é que, nesse caso da cumulatividade, se ele teria obrigatoriamente de apresentar um EVRIV também, o empreendedor. Entendeu? Eu acho até que sim. Né? Se a gente está estudando o estudo de impacto de vizinhança, nesse caso que foi identificada a cumulatividade, entendeu? O empreendedor deveria, sim, apresentar um EVRIV, levando em consideração as funções cumulativas e sinérgicas daquele empreendimento. Né? E, por fim, eu acho que o modelo B é o que a gente já faz hoje, é o que o Silvio falou, é o que a gente já faz hoje. Eu não vejo grandes problemas, e em algumas situações, até em relação ao modelo B, a gente exige que o empreendedor apresente um estudo de impacto viário. E, para finalizar, a questão da localização, eu acho que a localização não é uma variável para exigir ou não o EVRIV. O EVRIV é exigido pelo porte, o EVRIV do modelo C. A localização vai fazer com que o nosso parecer ou a autorização daquele empreendimento ele varie em função da localização. Mas eu acho que o EVRIV ele tem que ser exigido em função do porte, independente do local que ele esteja. Bem, essas eram minhas observações. Tá, depois, e eu queria então, falar também outra coisa. Eu vou ter que sair às 11h30, tá? Não eu saio no meio do negócio, mas hoje eu tenho às 11h30. Tá bom? É isso. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, Ricardo. Cecília? Oi, Mariana. Eu só queria esclarecer, porque eu acho que ficou meio confuso a questão da sonora, tá? Até 2017, tanto as atividades licenciáveis como as não licenciáveis ambientalmente eram fiscalizadas pelas MAC, pelos fiscais das MAC. Aí, em 2017, teve uma outra lei, que eu não lembro o número, que dividiu as atividades que não têm licença ambiental, ficam com a guarda municipal, e a guarda tem, inclusive, ela multa, inclusive. E as atividades licenciáveis ambientalmente ficaram com a SMAC. Só que depois o licenciamento ambiental saiu da SMAC. Né? Hoje em dia, a SMAC está com a pós-licença. Então, como é que funciona? A SMD Subclar emite a licença e manda a licença para a SMAC. A SMAC faz o acompanhamento da licença, que a gente chama de pós-licença. Então, por exemplo, as atividades licenciáveis que podem causar barulho, vou dar um exemplo, uma indústria. E aí sim, no licenciamento é exigido o estudo quanto à geração de ruído, e aí, se necessário, é exigido que seja feito tratamento acústico, isso para as atividades licenciáveis. E isso segue para o acompanhamento das MAC. As que não são licenciáveis, por exemplo, um barzinho, com mesa e cadeira do lado de fora, que tem vozerio, ele não tem licença ambiental e ele é fiscalizado, a sonora, pela guarda. E aí não tem parecer, é fiscalização e multa, se for o caso, né? Ceder os limites. Eu não sei se a CEOP atua nesse caso, mas nos casos que não tem licença ambiental, não é nem a SMAC nem a SMD Subclar, não tem parecer. Só queria esclarecer isso. Ótimo, Cecília. Bom esclarecimento. Agora, Regina. Eu queria trazer duas questões. Eu fiquei fora um mês, eu perdi muita coisa, mas eu queria trazer duas coisas. Primeiro, a SMDs é uma secretaria que existe hoje. A gente não sabe se uma nova prefeitura ela será mantida. E como vai ser de novo, porque já não foi assim, agora é assim, e a gente pode imaginar que
numa nova prefeitura, volte tudo ao que era antigamente. Então, eu acho que amarrar um EIA e um RIV dessa forma, ligado a essa nova estrutura, pode nos trazer problemas futuros. Segundo, será que, em vez de a exigência ser apenas sobre o porte, não poderia estar junto ao porte ou incômodos já previstos em relação à atividade? Porque aí é o que a Cecília falou, um bar não é porte, ou uma pequena indústria não é porte. Mas os incômodos, essa questão das cozinhas, dark kitchen, não é porte. Mas será que os incômodos já previstos em relação à atividade, que já são conhecidos, não poderia ser porte ou incômodos já previstos em relação à atividade? São perguntas. Tá bom, não tem ninguém inscrito? O Silvio quer se inscrever. Eu acho que a gente tem que falar, Silvio, do que a gente considerou do mundo também. E só comentar rapidinho aqui sobre o que a Regina falou, que a gente já tem no capítulo de usos e atividades, por isso que eu acho interessante a gente estudar todas as determinações sobre implantação de usos não residenciais, tá? Ou mesmo de residenciais de grande porte, né? Sobre os usos e seus impactos. A gente já tem no capítulo de uso algumas atividades que não podem ocorrer em ruas sem saída. A gente já tem as atividades assim, de escola, sempre vai necessitar de análise, escola e outras também. A gente tem algumas determinações. Atividades de comércio em rua sem saída não pode, e nem atratoras de público em rua sem saída. Tem algumas determinações. A gente limitou em zona residencial o funcionamento das atividades até às 10 horas. Até assim, aliás, não foi 10 horas, a gente falou horário noturno, é isso. Então, já tem algumas condicionantes que a gente pode acrescentar outras que a gente se lembrar. Silvio, é contigo. Depois a gente fala do modelo A. Tá? Se você quiser falar, Silvio, o Silvio explicita muito bem. Já estou. Não, só a respeito desse último comentário, Regina, né? Porque isso foi uma das coisas que a gente percebeu que a gente estava fazendo, né? Quando a gente estava trabalhando no modelo A e B, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Quer dizer, incômodos já previstos deveriam ser tratados na legislação. Se a legislação não prevê um tratamento para esses incômodos, a gente tem que mudar a legislação e não chamar o waive-rive para tudo isso. O waive-rive não é um tapa-buraco da legislação, ele é uma outra coisa. Então, eu digo assim, hoje a gente tem essas cozinhas que nunca tivemos antes. Qual é o incômodo dela? São os motoboy? É o barulho? Então, por que a gente, no processo de licenciamento desse tipo de atividade, já não inclui algum questionamento sobre isso que deva ser garantido no processo de licenciamento, ao invés de burocratizar com o waive, que é muito mais pesado, por exemplo, que não acho que seja um instrumento para isso, né? Porque ele é exagerado para isso. Por exemplo, a gente falou aqui de odores, né? de barulho. Por que a gente não introduz no processo de licenciamento algo específico para isso? Para que o construtor, o requerente, já não garanta lá, não diga o que vai fazer, para que isso já não esteja lá no processo de licenciamento, para que isso não saia na licença, para que isso não esteja lá escrito no habite dele, enfim, que não seja registrado no RGI, que ele assuma a responsabilidade, enfim, algo que ele... No fundo, quando a gente fala de waive-rive, a gente está trazendo para o licenciamento a participação popular, né? A gente está trazendo responsabilidade de todas as partes. Todo mundo está sendo envolvido, né? A pessoa que está fazendo está se responsabilizando pelo que ele está apresentando como estudo, o morador está se responsabilizando pelos comentários, né? Os vizinhos, a prefeitura está se responsabilizando pelo conceito final, enfim, é uma outra forma, né? A gente está uma outra forma mais clara de dar publicidade ao que está sendo licenciado. Então, acho que nesse sentido a gente deve também
E mais do que isso, né, juntando isso com essas autodeclarações, que agora o licenciamento parece ter caminhado para esse lado, quanto mais responsabilidade a gente der, quer dizer, eu acho que a gente vai nesse caminho, né, de fortalecer isso que parece ser não uma tendência, né, mas uma forma de licenciar. Se a gente tem que acreditar na pessoa que está declarando, então que a gente acredite em tudo, né, e diga para ele quais são as responsabilidades e quais são as consequências de uma declaração inverídica, né, alguma coisa que não corresponda à realidade. Eu acho que isso talvez não seja exatamente um objeto de EIV, mas um objeto de mudança na própria legislação vigente de licenciamento. Esse é o comentário que eu tinha. Silvio, olha só, eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre o modelo A, porque bom, a Ana Paula Perini colocou alguma observação aqui. Eu estou sem som hoje, mas queria acrescentar que muitos itens do modelo B já estão incluídos no formulário LICIM, que foi feito ouvindo a Subclá. O formulário LICIM foi pensado para indicar a necessidade de análise de outros órgãos. Eu acho que a Ana Paula podia colocar, disponibilizar esse formulário do LICIM para a gente dar uma analisada, Ana, para a gente até entender melhor esse processo de licenciamento e como a gente deve intervir, ou como é que a gente pode intervir para amenizar os impactos. Decreto, tá, ela botou o número do decreto, deixa eu até anotar aqui. Decreto 48719. 48719 de 21. Tá certo, a gente analisa isso. Mas olha só, tem algumas... Mariana, só uma colocação. Em relação ao que o Silvio falou, trazer a responsabilidade de todos os entes envolvidos, eu acho que, em relação à população, ela não pode trazer apenas opinião, né? Porque opinião é uma coisa vazia, que a pessoa pode ser uma pessoa implicante, ela tem que trazer a população ou a associação de moradores tem que trazer, tem que apresentar um documento com fundamentação. Uhum. Certo, certo, Regina. A gente tem que ver isso. A gente está com muitas coisas. Eu acho assim, que a gente está com entendimento, o que a gente pretende. A gente analisou todas as escalas e etapas, né, de impacto. Então, a gente já identificou essa escala pequena, concentrada, não necessariamente escala pequena, né, mas se é um shopping center com um monte de coisa, se é uma casa de show com outras atividades, enfim, eu acho que seria uma concentração de atividades atratoras de público, às vezes nem é da mesma atividade, uma concentração de escola. Eu me lembro, no Peu Leblon, que foi proibido o restaurante na Dias Ferreira, porque achou-se que já tinha demais. Aí no Peu falou, já chega de restaurante, mas permitiu bar e lanchonete. Então, a maior parte dos restaurantes lá são licenciados como bar e lanchonete. Isso levou, depois, a uma modificação do Peu e a permissão de restaurante, porque não era possível uma rua só tem restaurante e não poder ter restaurante. Mas não era assim. E aí, o que aconteceu? Aí já virou uma outra coisa, já virou um polo gastronômico, já virou uma outra coisa, e as pessoas convivem com aquele, eu não sei qual é o impacto para quem mora perto, mas, assim, né, o impacto sonoro, que tem alguns que usam muito o espaço público, não sei. Mas eu acho que são coisas assim que a gente tem conversado ultimamente sobre as situações de impacto. Até essa questão do polo, quando é criado um polo, é uma concentração de atividades. Aí a gente viu que tipos de polo que a gente tem na cidade. A gente foi no site acho que é Segov, né, que regula os polos, no site da Segov, e eu vi a legislação de polo. O que tem, o que acontece quando é criado um polo? É feito um ajuste assim, para a melhoria das condições do exercício daquelas atividades. É uma questão assim, de disciplina nas vagas, disciplina de... Enfim,
Mas ele é pactuado. Algumas medidas são tomadas para que aquelas atividades convivam bem, né? Porque ninguém quer ter um monte de atividades juntos, pode ser até que economicamente aquilo seja legal. A gente vai num lugar que tem um monte de loja de lustre. Eu quero lustre, eu vou naquele lugar. Pode não ser uma coisa assim ruim. Atrai gente? Atrai. Mas o que a gente pode fazer? Isso é ruim? Não necessariamente se tiver um impacto. Se o impacto não for considerado, sei lá, uma coisa de uma rua de oficinas mecânicas, uma rua que usa um espaço público, né? Aquilo ali pode, de alguma forma, aquilo ali vai causar um incômodo, porque você perde calçada, você perde uma série de coisas. Não sei se as atividades fossem exercidas no interior das edificações, sempre, do imóvel, talvez não tivesse esse impacto, mas eu acho que são essas questões que o Ricardo falou, que a métrica, você estabelecer a partir de quando e em que lugar você vai considerar essa concentração e quem notifica, ou seja, você já liberou a atividade, né? Aí aí outras não podem mais. Foi nessa linha que a gente apresentou, aquela apresentação que eu enviei para vocês, que eu compartilhei com vocês, foi um pedido da Valéria que a gente apresentasse no Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor para os outros órgãos que participam sobre o andamento dos trabalhos. A gente só disse assim, o que a gente vinha discutindo e como é que a gente está encaminhando a proposta do Wave-Rive. E foi bem interessante, assim, porque vem gente da Conlurb e fala que ninguém presta atenção nos resíduos, traz questões que a gente não necessariamente a gente opina, né? Assim, a gente tem ideia. Aí, enfim, a pessoa de eventos fala de trás desses eventos temporários, de locais de eventos na rua. Enfim, foi uma conversa rica. E o da Mata achou assim, que é muito difícil, assim, que a sugestão que ele deu foi, a partir de um determinado momento que foi identificada a cumulatividade, a gente suspender a possibilidade daquele uso em tal local. Ele fica suspenso. E a gente trata do que... Porque ali ele já foi... a gente estava conversando que é injusto que um terceiro... Vamos dizer que tenha dois. O terceiro que entre tenha que arcar com todas as medidas compensatórias que interferindo na atividade do outro. Então, o que seria mais justo, sei lá, ou mais fácil operacionalmente, não sei o que ele... exatamente como que a gente pode agir, mas eu achei interessante você suspender a possibilidade daquela atividade num determinado local. Então, ali fica, não pode mais escola, vamos dizer assim. Entendeu? Mariana, em relação aos polos, por exemplo, eles não são licenciados, eles são implantados. Agora, por exemplo, o polo, ele suprime um montão de exigência. Quando um polo é criado, por exemplo, a calçada que tinha que ter 4,5 metros para poder usar mesa, é suprimido. Você pode ter uma calçada de 2 metros que eles passam por cima da exigência da largura da calçada para implantar um polo. Então, o polo já é uma coisa que subverte a legislação exigente. Quer dizer, se o polo tivesse que ser aprovado hoje, nenhum deles poderia passar, porque todos eles passam cumulatividade, uso excessivo da calçada, sem afastamento das mesas, como determina a norma BNT, sem a largura da calçada, como determina a legislação. Então, os polos todos tinham que acabar, porque realmente o problema que eles trazem é que, para a criação de um polo, você deixa de exigir algumas coisas, exigências importantes são deixadas de lado.
Agora eu acho que essas exigências não poderiam deixar, a gente tem que dizer o que é essencial, que, primeiro, que a acessibilidade universal ela é inquestionável. Tá? A gente tem que ter a acessibilidade, você tem que deixar faixa, você tem que o passeio é para os pedestres. Se você eventualmente for fazer, sei lá, aqueles negócios que fazem, que usam uma vaga, esqueci agora o nome, é um nome em inglês, que faz assim, você tem que deixar a calçada livre. Você faz aquele negócio, vai ter garçom fazendo assim, se tiver mesinha, no caso, né? Que tem na Garcia Dávila. Eu acho assim que a gente tem alguns parceiros que estão de fora. Espera só um instantinho que meu telefone... pronto. Outro dia a gente teve um impasse desse, porque quem faz os polos são a Segovia, é a Segovia. Então, eles mandaram para a gente, eles não têm quem faça mapa lá, eles mandam para a gente fazer o mapa. Mas é uma coisa estranha, porque a gente faz o mapa, mas a gente não consegue fazer o mapa sem questionar, né? Aí, criar o polo da Garcia Dávila. Como que você vai criar o polo da Garcia Dávila incluindo a rua inteira? Entendeu? Se tem parte que não pode, atividade. Então, tem umas questões assim que a gente se debate com essa coisa, porque é a Segovia que faz. E, enfim, a gente tem que lidar com algumas interferências de outros órgãos nessa questão do uso e atividade, e eu acho que essa questão do polo é uma coisa importante da gente considerar. Assim, depois que a gente fez essas conversas, depois da reunião do CTPD e dessas duas últimas reuniões, onde a Cecília trouxe essa questão vamos dizer assim, da dificuldade no processo de licenciamento com esses novos ritos criados, a gente fez uma proposta, assim, tem duas propostas agora em análise. Uma com o modelo A, B e C. Outra com o modelo C apenas, mas com todos os procedimentos para análise do modelo A e dos antigos, vamos dizer assim, antigos modelos A e modelo B, com análise da concentração e com análise da coisa. A gente pensou que a concentração ela podia ser notificada, que foi uma pergunta que o Ricardo fez, uma questão que ele deixou no ar, é quem notificaria o impacto, né? Eu acho que a gente diz que o impacto pode ser notificado. A gente fez um artiguinho lá que vale a pena a gente ver de que forma como ele funcionaria esse impacto da coisa. E a gente colocou uma série de trâmites que a atividade, falando também que a atividade pode ser negada, né? Notificado o impacto, aquela atividade pode ser suspensa, aí a gente tem que fazer uma suspensão por decreto, aí a gente tem que ver com base no que... Aí a gente... É uma dificuldade que a gente tem, assim, saindo isso do trâmite do Wave-Rive, como é que a gente faz com que a comissão do Wave-Rive, ou uma comissão que não precisa ser chamada comissão do Wave-Rive, mas comissão de análise dos impactos, como é que a gente pode fazer para quem é que notifica, quem é que faz essa suspensão, esse decreto de suspensão de determinada atividade em determinado local? Então, a gente fez uma série de propostas que está lá no modelo, eu botei assim, alternativa 2, sei lá, alguma coisa assim. Tem a proposta 1 e a proposta 2. Eu queria que vocês dessem uma olhada, porque eu acho que na próxima reunião a gente pode tratar desses assuntos, mas, assim, vocês coloquem no texto mesmo as contribuições, o que cada um acha, e a gente, depois, eu acho que a gente tem que, de qualquer forma, de tratar da tabela do Valverde, que é a tabela assim, do quais são as atividades que geram impacto de qualquer maneira, você tem que analisar. Tipo, aeroporto, shopping center, qualquer terminal rodoviário, sei lá, terminal intermodal, qualquer coisa que seja. Enfim, hipermercado, supermercado, porque
no anexo 20 já tem as análises da Sete Rio com grau leve, moderado e alto. Então, essas atividades já vão ser analisadas pela Sete Rio. Mas, fora isso, o que o empreendedor tem que fazer o estudo de cara, que nem estava no PLC 105, a proposta do PLC 105, uma coisa mais nessa linha. Né? Então, eu acho que foi isso que botaram? O Valverde, que é rápido no gatilho, soluções sobre as leis gerais dos povos. Já disponibilizou aqui. Ah, mas isso é um projeto de lei, Valverde? Ah, Ele foi aprovado e foi para sanção. Eu não sei como é que está, aonde que está sendo analisado no executivo, se vai ser vetado ou não sei. tá certo. Bom, é interessante da gente conhecer e ver em que ele interfere, porque eu acho que isso daí, para a concentração, é essencial a gente, para o nosso modelo A, da gente conhecer essa questão dos polos, né? Porque mesmo coisas muito impactantes e improváveis, como o Alto da Boa Vista com casa de festa, porque, né, é uma área super restritiva para ocupação, tem uma atividade hiper impactante, né? Então, acaba que tem uma concentração muito grande de uma certa atividade naquele local, que agora as atividades já viraram, vamos dizer assim, o Alto da Boa Vista já virou o local das casas de festas, e aí eles já se uniram para os proprietários de casa de festas, né, já se uniram para se proteger e para criar, sei lá, possibilidades de funcionamento legal daquela atividade, né? Já foi uma lei, já foi aprovado, ele já é permitido casa de festas no Alto do Boa Vista. E é uma atividade que a gente nunca entendeu que fosse própria para aquele local. E acaba que as pessoas fazem aquele polo e se protegem, né? Ai, peraí. Essa lei surgiu do executivo? Seguiu para o executivo, tem pouquíssimas regras. Mas se você entrar na página da Segov, tem uma parte de polos, que tem várias coisas, tem todos os polos, o que eles pretendem, como é que... para que serve um polo, coisas assim, sabe? A Cecília está perguntando se há 2 propostas de texto. Sim, eu não disponibilizei, Cecília, eu falei isso no início da reunião, porque se eu disponibilizasse, vocês iam ver, ia chegar para vocês, para conhecimento de vocês, uma outra proposta, sem que a gente conversasse sobre esse impasse, sobre todos esses questionamentos quanto ao modelo A e o modelo B, que a gente não tem dúvida, voltando a repetir, que são impactos que a gente tem que considerar, tem que publicizar, mas a gente tem dúvida se ela chega a ser um waive na forma que o Estatuto da Cidade determina. Então, Entendeu? mas vocês chegaram a escrever o texto sem o modelo A e o modelo B para a gente avaliar, é isso? Sim, sim. Aí você vai disponibilizar depois da reunião, então, para a gente ver para a próxima? Agora. Tá bom. Agora eu disponibilizo. Vai ser naquele formato vocês. de todo mundo compartilhar e escrever, igual foi outro? Sim, é que por enquanto, porque como estava aqui só eu, Silvio Harumi, nem Ricardo não foi no CTPD, né, Ricardo? Foi o Marco, que foi no Marco da Sete Rio, Marcos. Marcos Tonozzi. O Marcos Tonozzi. Ele que estava lá na reunião. E foi não, uma mas conversa... Mariana, Oi? eu agora estou fazendo parte do CTPD. Eu e a Letícia, eu fui nomeado no lugar do Marcos. Então, eu soube. Sete Rio sempre está muito bem representada. O Marcos também era muito participante. Isso. E agora ficou assim, com você e a Letícia, vai ser ótimo, porque a Letícia pega um outro trabalho, né, diferente, que ela trabalha com ciclovia, não é isso?
Isso, ela é nossa gerente aqui de modos ativos, ciclovias e pedestres, né? Projetos voltados ao modo ativo. Aham. Então, é interessante até a gente ter a parceria da Letícia por causa dessas coisas, porque que a Letícia, a Regina falou, é muito difícil, você tem eu acho que da concentração de atividades, o que mais nos incomoda é o uso do espaço público, é o que acontece, as repercussões no espaço público que essa concentração traz. Pior de tudo é isso, né? A gente sabe disso, e é de difícil mensuração. É muito difícil, porque eu gosto de dar o exemplo da Urca, que quem iria imaginar que o Bar Urca, que já funciona há tantos anos naquele local, de repente ia trazer esse boom para aquela mureta, ficar todo mundo do lado de fora do restaurante, né? Que é uma coisa pequenininha, ele por si só o porte é mínimo, mas ele se espalha pela rua. Então, acho que essa questão do uso do espaço público, a gente tem que tomar cuidado, talvez até escrever, isso não está escrito, quando traz para o espaço público uma atividade ou a concentração de atividades, quando traz repercussão no espaço público, a gente já tem acho que já tem um alerta ali, que ela pode sofrer ou restrições para sua implantação, ampliação, ou pode ter que assinar algumas atividades, tem que assinar algum termo de responsabilidade, elas estão cientes que a qualquer momento elas podem ser chamadas para se adequar, seja para um tratamento acústico ou de redução do uso do espaço público, enfim, eu não sei. Mariana, mas será que o mais fácil não seria a proibição de atendimento nas calçadas, a proibição do bar ou do restaurante servir fora do seu estabelecimento? Porque o problema do Bar Urca não é o Bar Urca, é porque ele vende a cerveja e o pastel para a rua. Não é isso. Mas como que a gente vai agir? Assim, primeiro que a gente já tem essa tradição de uso da rua, né? Então, de ter mesinhas na calçada é uma coisa que... Mas lá não tem nem mesinha, eles servem as pessoas na pista. Então, tem que ser proibido que a atividade do bar se estenda à pista de rolamentos, calçadas, onde não estão previstos nem mesas. Olha, aí eu acho que tem uma coisa, eles não servem lá, né? A pessoa que vai lá compra, e onde o cliente vai, como que a gente vai dizer que é proibido o cliente comprar e comer em outro lugar? Essa é a questão. Agora, tem outras coisas, como, por exemplo, o Belmonte da Praia do Flamengo, ele já está ocupando o canteiro. Exatamente, o canteiro. Ali tem mesa estabelecida no canteiro. Ele já botava o barrilzinho, já tem o suporte. Isso aí é muito... Eu não sei como é que os vizinhos lidam com isso, né? Quem mora em frente. Não lidam. Mas eu vejo que na travessia você já tem que fazer assim. Ali em frente àquele Belmonte do Flamengo, já tem um uso de espaço público que eu acho... atravessa a rua para lá e para cá. Exatamente. Tem mesa que é servida no canteiro. Entendeu? Mas então, eu acho que a questão da venda para viagem não tem nada a ver com a venda do uso na pista de rolamento. Ninguém compra uma cerveja para viagem. A comida para viagem, uma coisa para viagem, ninguém pode proibir. Mas que o estabelecimento deixe de usar sirva lá, eu acho que não. Ou para usar a rua, é complicado. Mas eu acho que é difícil a gente regular isso. As pessoas não podem comer em frente ao estabelecimento. O que a gente faz? Se o pessoal do Bar Urca for lá servir, eu acho que aí é uma questão de fiscalização. Né? A gente está num limite de postura entre o que é um licenciamento de uma atividade econômica num certo local e uma questão de postura mesmo, né? Que é um outro tipo de atuação da prefeitura também, que regula o uso do espaço público. Acho que Sicília, como faz parte da OCOR, sei lá como é que chama agora,
podia ver assim, como é que é a atuação de vocês no espaço público, dos órgãos, como é que é essa regulação, e se a gente pode trazer alguma coisa dessa, no plano diretor para esse uso do espaço público no exercício das atividades. Mariana, a Corvias é licenciamento em logrador público, né? Licenciamento geralmente das concessionárias de água, luz, esgoto, antenas de celular, né? Pelo que eu vi até agora, ela não intervém nessa parte, não. Eu acho que seria mais com a CEOP, Tá. né? E com a Fazenda. Posso falar uma coisa também, que eu acho que é um pouco complicado também, porque assim, esse tipo de questionamento, de decisão, ele quase que vai resultar na seguinte legislação: olha, não se pode mais vender bebida para pessoa avulsa, que nem tem lá fora, né? Você só compra no supermercado, vai ensacado e bebe escondido. Mas aí é uma mudança de cultura, né? Não é nem uma mudança de utilização de espaço público, né? É outra história. Eu acho que a gente não tem como contornar aqui, não. Assim, nem é o lugar certo para você tratar disso, né? Vamos dizer assim. Mas, Porque... Silvio, não foi proibido... Deixa eu só acabar de falar. Eu fico imaginando assim, olha, lá no Bar da Urca não pode. Eu vou escrever uma legislação que lá o cara não pode vender. Mas e o cara da Cinelândia, ele pode vender? E o cara lá do Catete, ele pode vender? Bom, se não pode vender ninguém, é uma mudança de cultura, é uma outra coisa. Aí ninguém vai poder mais beber cerveja na rua, você entende? Não vai ter na saída do Maracanã, não vai ter em lugar nenhum. Isso é uma outra história, né? Que eu acho que é um pouco diferente do que está sendo proposto aqui nesse grupo, né? Assim, eu acho que tem coisas que a gente vai conseguir mudar, né? Mitigar. Tem outras que eu acho que a gente não tem nem competência para isso aqui. É a impressão que eu tenho. Não foi proibida a venda de cerveja na praia? De garrafa de cerveja na praia pela prefeitura? Não, de garrafa sim, mas continua bebendo cerveja. Garrafa de vidro, né? Bebe-se em lata, né? Mas não é proibida a cerveja, né? É só proibida a embalagem da cerveja. Ao invés de vidro, você de metal pode à vontade. Né? E de metal eu posso sentar em qualquer lugar e continuar bebendo cerveja, você entende? Eu posso levar meu ovo cozido, comprar cerveja e sentar em qualquer logrador, em qualquer calçada, né? Então isso é uma mudança de cultura, me parece, né? É mais do que o wave, né? Se a gente tivesse essa cultura, a gente talvez não precisasse nem do wave. Eu também acho isso, Valverde. Eu acho que a gente está saindo um pouco do objeto, né? E discutindo outras coisas. Mas enfim. Eu acho importante a gente analisar essas questões, a gente ver esses dois textos e a tabela do Valverde, porque está se aproximando o momento da gente fechar esse texto, porque daqui a pouco a gente tem que apresentar como emenda ao plano diretor. Então, a gente tem que ter um texto. Eu acho até que a gente, se vocês concordarem, a gente continua com esse grupo, que a gente tem algumas questões depois do funcionamento dos usos e atividades, a gente tem que fazer o decreto regulamentador, né? E a gente pode, alguma coisa que ficou faltando na lei, a gente já coloca nesse decreto. E a gente até pode ver, porque depois do plano diretor, aprovando o plano diretor, a gente tem que fazer o quadro de usos e atividades das áreas. Então, o quadro de usos e atividades, ele vai muito mais no detalhe, sabe? Então, a gente tem que ver se a gente vai apresentar por RA, por AP, o quadro de atividade, sabe? Porque tem coisas assim, a Regina ontem estava falando, vocês tiraram meus hospitais, cadê a proibição de hospital e de escola? É uma proibição, pode estar na lei, mas também pode estar nas atividades, sabe? Aonde você vai vetar certas atividades, isso pode estar no quadro de usos e atividades. Então, acho que a gente tem vários desdobramentos que fazem parte desse mesmo trabalho nosso, que a gente não pode levar como comissão, mas a gente, enfim, a gente vê os limites da comissão, que é a IVRIV. A gente vai até o regulamento, mas a gente tem mais trabalhos envolvendo a localização dos usos e atividades independente do plano diretor, quer dizer, em complementação ao plano diretor, na verdade. O que eu coloquei ontem também, Mariana, como era possível o PEU de Botafogo proibir o hospital,
e a Prefeitura ter licenciado o Hospital da Prevent Senior na Avenida Pasteur. A Prefeitura proibiu o hospital e extensão deles e a Casa de Saúde São José ter recebido uma licença para se estender e, inclusive, usar uma parte da calçada. Existem coisas complicadas que a população fica perdida, mas não está proibido, como é que foi licenciado? Isso daí eu não sei te dizer, não, Regina. Mas, assim, eu acho também que, às vezes, a proibição, quando tem uma... Eu já dei o exemplo da Dias Ferreira, né? Tem várias formas de repente, o hospital aprovou coisas de exame, eu não sei, não foi com o nome de hospital. Eu não sei como é que faz transformação de uso também, no caso que você falou, né? Do prédio da CAPEM virar um hospital da Prevent. Não sei se a Ana sabe alguma coisa, a Ana Paula, que possa ajudar a gente aqui a esclarecer. Mas eu vejo assim que tem o neto do meu marido, por exemplo, estudando em escola nova em Botafogo. Não tem letreiro, não tem nada, entendeu? Mas a escola nova. Eu acho que o fato dela não ter letreiro, não ter isso, né, é porque não pode escola nova em Botafogo. Exatamente, exatamente. Mas ela funciona lá. Funciona Entendeu? na Mariana. Né? Aquela mangueirinha, né? Não é mangueirinha que você está falando ou é outra? Não, da Rua Dona Mariana. Tem também uma escola nova com um nome que não é escola. O Hospital da Prevent Senior é na IBM, naquele prédio enorme. Será que vai ter o nome de hospital? Outro na Oi, outro hospital. A Casa de Saúde São José fez uma extensão. Quer dizer, será que a gente está trabalhando num wave e que não vai ser considerado? Olha, eu acho que a gente tem que instrumentalizar a população para reclamar, para agir em função dos impactos. Essa questão da fiscalização, do exercício das coisas, é um problema na cidade toda. E eu acho que não é só urbanismo, né? É geral. Então, eu acho que a gente tem que dar as ferramentas, Regina, para a gente mitigar os impactos, a pessoa poder dizer assim, olha só, está escrito aqui, não pode tal coisa, não pode tal impacto. Isso aqui a população tem direito de opinar ou de obrigar com que aquela atividade respeite aquelas orientações que foram dadas, né? Então, eu acho que se vai ser cumprido, se não vai ser cumprido, deveria ser cumprido. A gente está aqui, né? A gente está aqui para isso, para dar essa possibilidade. Enfim, não sei. Bom, a Mariana foi interrompida ali por uma outra... A Mariana foi interrompida ali por uma outra solicitação. Então, vamos lá. O que vocês acham aí? Que a gente hoje já discutiu o suficiente, já mostrou para vocês as nossas dificuldades, essas novas propostas, que a gente pode partir para enviar para vocês essas duas, a outra versão, enfim. O que vocês acham? Eu gostaria de ver as versões que vocês fizeram, para a gente poder opinar, né, na reunião que vem. Silvio, concordo com a Cecília, e uma coisa que eu queria só reforçar em relação à tabela é que assim, a gente tem na tabela algumas colunas de referência de projeto anterior da própria Prefeitura do Rio e da lei que tem em Niterói, né? A gente colocou uma coluna para colocar exemplos, e a Mariana tinha ficado de ver com o pessoal, acho que foi com o pessoal das gerências não sei se foi com a gerência de planejamento local que ela falou, para dar alguns exemplos de atividades que pudessem servir de referência para a gente discutir com o grupo. Porque na hora que você vê uma atividade que tem aquele porte, né, você consegue visualizar melhor do que a gente está falando, né? Então, só para lembrar isso um pouco, para ajudar na hora que a gente chegar na discussão da tabela. Eu entendo que... Não, pode falar, Ricardo.
Não, é só para concordar. Eu acho que o momento agora é a gente receber esse material de vocês para fazer uma próxima análise, entendeu? Porque eu acho, sinceramente, que a gente já discutiu muito e hoje paramos. Parece que a gente não caminhou, né? Eu acho isso saudável, né? Porque a gente viu que diversas reflexões que nós fizemos ali para trás não tinha motivo e não tinham como ir adiante. Mas está na hora da gente começar a olhar no futuro para encerrar esse nosso trabalho, né? Eu acho que o momento é aguardar esse material de vocês para a próxima reunião a gente poder caminhar. Concordo, Ricardo. A questão é que a gente trabalhou com uma forma de wave, né, que eu, por exemplo, não sei de como ele surgiu, né, de onde é que apareceu esses modelos ABC, que, em princípio, parecia e né, uma boa ideia, né, mas é que ela só se tornou impraticável. Quando a gente começou a trabalhar nela, a gente viu que não tinha como colocá-la em prática, né? Então, assim, a gente teve muita discussão, né? Essa discussão não foi perdida, né? Porque isso é uma novidade. Então, às vezes a gente acha que está andando para trás, mas não está, né? Só porque a novidade nos leva a daqui a pouco rever coisas que achávamos certas e daqui a pouco já não achamos tão mais certas, daqui a pouco já não achamos nem sequer certas, né? Então, assim, a forma como foi feito o RIV parece que é um bom exemplo disso, né? Agora a gente está caminhando para algo muito mais simples, né? E talvez estejamos até colocando nos devidos lugares algumas coisas alguns conceitos que considerávamos ser objeto de RIV, e agora chegamos à conclusão que não, na verdade é uma falha na legislação, talvez seja uma falha, inclusive, de fiscalização também, né? Então, tudo isso a gente está amadurecendo aqui. Eu acho que agora a gente amadureceu quanto ao texto, né? O que falta é finalizar, mas eu não vejo muito tempo para isso chegar ao fim, não, tá? E acho também que o nosso próximo agora desafio é trabalhar na tabela do Valverde, né? Com essas solicitações que ele falou, de exemplos, enfim, né? Mas eu acho que lá agora é o objetivo. Porque terminado o texto, né? Acordado esse texto final aqui, que eu acho que não vai demorar mais do que 2 reuniões, tá? A gente tem agora o compromisso de definir o que vai ser objeto do wave. Que isso aí agora é o próximo desafio mesmo, né? Então, assim, eu acho que mais um mês, na minha cabeça, né, isso está terminado, né? Mas a gente tem que trabalhar pesado aí, né? Terminar o texto e trabalhar pesado na tabela do Valverde, né? Que agora lá é que está a coisa mais complicada, que é identificar exatamente onde é que vai ser exigido, quais os empreendimentos e por quê, né? Eles vão ser objeto de ele. Bom, alguém tem mais alguma coisa para colocar? Ninguém tem mais nada? Você está ouvindo, Fábio? Bom, se ninguém tem mais nada para colocar, eu acho que a gente podia encerrar, porque a Mariana ela está chamada num outro compromisso ali importante, ela está tendo que resolver, né? Então, a gente pode ficar assim, a gente pode ficar de enviar. Mariana vai voltar, Mariana? Não. Oi, não, eu só vou falar com a Bela aqui. Tá. A gente pode, então, ficar por aqui, né, hoje, né? Eu acho que andamos bastante, entendemos bastante desse processo. Foi bom, porque passamos para vocês todas as nossas dúvidas e, enfim, novas colocações, né? E a gente vai passar para vocês, então, nova minuta dessas modificações. Mas a gente pede que vocês contribuam lá, né? Quer dizer, o texto é um texto participativo, tá? A Mariana voltou agora. Mariana, todo mundo já colocou, tinha que colocar, e aí... Eu acho que é isso mesmo. Eu estava ouvindo aqui, eu tive que tomar umas providências aqui. Eu estava vendo o Silvio, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem bastante, a gente já trouxe, e o que o Ricardo falou também, a gente já trouxe coisas, a gente andou para frente, já retornou, enfim, a gente já está com um certo amadurecimento sobre a proposta, que eu acho que é um momento bom da gente ver isso tudo consolidado num texto. Então, eu vou compartilhar agora, estou compartilhando nesse momento o texto com vocês, tá bom?
tá? Então, eu acho que a gente pode encerrar a reunião. E a próxima reunião fica daqui a 15 ou semana que Não, vem? eu acho que semana que vem, que a gente precisa agilizar isso, não? Não, Eu por mim acho tudo bom bem. a gente, todo mundo lendo, seria importante todo mundo ler, ver, assim, a lógica, né, de tudo, porque na alternativa 1, que nem está escrita com esse nome, eu acho que está, mas é a proposta, é a última versão daquele nosso texto, né, que vocês já conhecem. A gente não está tratando da compatibilização com o capítulo de usos e atividades inteiro, a gente só está no Wave Rive. E na alternativa 2, a gente traz desde lá. Então, é só isso que eu queria destacar para vocês. Mas eu acho que é só isso mesmo. Acho que a gente pode encerrar e eu chamo nova reunião para quarta-feira, ou para terça-feira que vem, para a gente já discutir em cima do texto. Pode ser assim? Mariana, poderia ser à E da tarde? tabela do Valverde. Hã? Para Poderia mim, ser terça à tarde? para mim também seria melhor terça-tarde. Eu tenho um Eu não tenho compromisso que já tinha problema. marcado. Sim, para mim não tem problema. Você Eu tenho a terça mesma plenária da Corvias que eu hoje saí pela que eu metade, eu tenho, tenho na a terça que Rayane vem. está dizendo que eu tenho uma reunião. Olha, eu tenho uma reunião, mas vocês podem fazer, o Silvio toca para mim, né? O Silvio toca a reunião, ele está por dentro de tudo, porque à tarde eu tenho uma reunião, mas tudo bem. A gente faz a leitura do texto com comentários, o Silvio acompanha tudo e ok, a gente pode fazer à tarde. Se ficar melhor para todos, sem problemas. Tá bom, Tá beleza. bom? Para mim também está legal. Eu só vou sugerir o seguinte, que vocês leiam e, se possível, já coloquem um comentário lá ao lado, porque aí nessa terça-feira, se a gente puder, a gente já vai acertando o texto direto, tá? Discutindo os comentários, limpando o que tiver que limpar, acordando o que tiver que acordar, e aí já vai finalizando o texto. Tá ótimo, Silvio. Então, combinado, Comigo, gente. comigo, ok, à tarde também, sem problemas. Tá? Tá ótimo, gente. Obrigada a todos. Valeu, Bom dia. gente. Valeu, Bom gente. trabalho. Bom trabalho aí pra para nós. vocês. Valeu. Bom dia. Tchau. Tchau.